eu convido a todos para que cerremos os nossos olhos para fazermos uma prece. Ó Senhor, de infinita bondade e misericórdia, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos nesta casa abençoada que nos acolhe. Te rogamos, Senhor, que nos auxilie para que possamos receber os ensinamentos dessa noite e agasalhá-los em nossas mentes e em nossos corações. Mas, acima de tudo, que saibamos colocá-los em prática em nossa vida diária. Que a doutrina espírita nos auxilie a compreender a necessidade de amar e de servir. Que os nossos pensamentos possam se transformar sempre em ações voltadas para o bem e para a paz. Que saibamos a necessidade de não julgar, de perdoar, de aceitar e de compreender que tudo o que nos ocorre está de acordo com os desígnios do nosso Pai e com a sua lei de amor, de justiça e de caridade. E que nós somos os únicos responsáveis por todas as consequências de nossas ações. Que a tua luz, Senhor, possa inundar nossos espíritos e nos fazer sentir como verdadeiros filhos da tua criação. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a trabalhadora da nossa casa, Laís, que vai nos falar sobre a sexualidade e gênero na visão espírita. Que Jesus te envolva. Que assim seja. Que Jesus e os amigos espirituais nos acompanhem, nos auxiliem, nos intuam, porque sem o auxílio deles somos tão pequenos. Bem, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar esse estudo que é voltado ao autoconhecimento, à luz do Espiritismo. Mas antes disso, nós vamos realizar um exercício mental com o intuito de nos auxiliar, facilitar a nossa compreensão do tema que será estudado nos próximos minutos, afrouxando as amarras mentais, as amarras emocionais, as amarras espirituais que nos mantêm presos ao chão, presos à terra e que alimentam o nosso egoísmo, nossa intolerância, nosso preconceito, nosso desamor. Então, vou pedir que vocês, por favor, fechem os olhos e só prestem atenção nas palavras que eu vou proferir. Sou um espírito eterno, cidadão do universo, filho perfeito de Deus. Estou vivendo uma rápida e passageira experiência terrena, na condição de espírito reencarnado, a fim de aprimorar meu entendimento da vida e do amor. Já está marcado o dia em que deverei voltar ao meu lar espiritual, mas enquanto isso não acontece, abro minha mente e meu coração para acolher a mim mesmo e aos meus irmãos. Por favor, abram os olhos. E daqui em diante, eu vou pedir que vocês se esforcem para manter este posicionamento mental. Coloquem-se, tente se manter acima, um pouco acima deste ambiente, um pouco acima da nossa cidade, ou para aqueles que conseguirem, acima até do nosso planetinha Terra, tão pequenininho,
Porque esse posicionamento acima das coisas da terra vai facilitar sobremaneira a nossa compreensão e a nossa aceitação em relação a este tema que agora vamos estudar: sexualidade e gênero à luz do Espiritismo, na visão espírita. Tudo fica mais fácil, mais simples, menos dramático ou até sem drama, quando lembramos que somos espíritos e lembramos de pensar, sentir e agir como espíritos, nem que seja por alguns minutos. O que é energia sexual? Qual é a sua finalidade? A energia sexual é a segunda mais poderosa energia do universo, perdendo apenas para a energia do amor, que é a mais poderosa de todas. A sua finalidade, a finalidade da energia sexual, sua finalidade, sua atuação, estendem-se muito, muito além do campo meramente sexual. Estende-se muito além da área simplesmente genésica, simplesmente sexual. Todas as atividades que nós realizamos com prazer, com carinho, com vontade, com disposição, com alegria, todas essas atividades são movidas pela energia sexual. Podemos então dizer que a energia sexual é a energia da vida, a energia da vida vivida com prazer. Então, quando eu estou cuidando dos meus filhos amados, quando estou usufruindo da sua companhia, quando estou trabalhando na minha profissão que eu amo, quando estou cuidando do meu jardim, cuidando das minhas flores ou dos meus bichinhos, quando estou numa roda de amigos conversando, no meu caso específico, quando estou lidando com o coral que eu tanto amo, enfim, em todas estas e muitas outras atividades que nós realizamos com vontade, com satisfação, com alegria, com prazer, nós estamos sendo movidos e o que nos sustenta é a energia sexual. E essa energia sexual está presente indistintamente em homens e mulheres. É a energia da vida, a energia da vida vivida com prazer. Mencionamos homens e mulheres. Então, espíritos têm sexo? Há masculino e feminino no mundo espiritual? Para espíritos há masculino e feminino, macho e fêmea, homem e mulher. A determinação do sexo, masculino, feminino, homem, mulher, macho, fêmea, é inerente ao corpo físico, é inerente à anatomia e à fisiologia do corpo físico, não ao espírito. A determinação do sexo biológico está presente no organismo físico. Então, neste sentido, espíritos não possuem sexo. A determinação do sexo biológico está restrita ao corpo físico. Nesse sentido, então, espíritos não possuem sexo, espíritos são neutros sexualmente falando, e podem reencarnar, ora como homens, ora como mulheres. E esta alternância é extremamente comum, ela ocorre com grande frequência e é necessária ao espírito. Advém daí que todos nós, sem exceção, vejam bem que todos não é quase todos, é todos. Está escrito aqui nos livros que eu vou apresentar a vocês depois. Entre eles, o Livro dos Espíritos. Todos nós, sem exceção, já reencarnamos muitas vezes como homens e já reencarnamos muitas vezes como mulheres. Isto já aconteceu no nosso passado e certamente continuará acontecendo no nosso futuro, já que é ainda muito longa a nossa caminhada na estrada da evolução. Sabemos que no sistema solar
A Terra ocupa uma posição de planeta pouco evoluído, isto é, um planeta que recebe irmãos, espíritos pouco evoluídos, que somos nós. Então, se temos ainda uma longa estrada no caminho evolutivo, podemos daí ter a certeza de que muitas e muitas vezes ainda vamos reencarnar, ora como homens e ora como mulheres. E quando falamos em muitas vezes, são muitas mesmo, são centenas, são milhares de vezes. Essa questão está bem explicadinha para quem quiser dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, nas questões 200, 201 e 202. Por que o espírito tem necessidade de reencarnar em ambos os sexos? Porque mencionamos aqui que esta é uma condição que é necessária ao espírito. Então, por quê? Porque o espírito tem essa necessidade de reencarnar ora como homem, ora como mulher. Muito simples, para aprender o que as duas situações têm a ensinar. Os universos masculino e feminino, o mundo masculino e feminino, são muito diferentes. Acredito que vocês já tenham percebido isso. São muito distintos. E essas duas vivências, a masculina e a feminina, são complementares, jamais antagônicas. As duas experiências se complementam, formam o côncavo e o convexo perfeito, a união, a junção perfeita, a nível mental e emocional. Então, se o espírito só reencarnasse na condição masculina, se ele só reencarnasse como homem, ele só aprenderia as coisas que são tipicamente do universo masculino, as coisas que só o mundo masculino tem a lhe ensinar. E todo o manancial de conhecimentos que estão imersos no universo feminino, ele não teria acesso. E o mesmo ocorre com o espírito que só reencarnasse como mulher, só reencarnasse na condição feminina. Esse espírito não teria acesso a todas as informações que são trazidas quando ele vive no universo feminino. Então, está aí a explicação para que nós tenhamos a necessidade, nós espíritos, vamos voltar lá para aquele exercício do início lá, vamos nos manter na condição de espírito. Nós estamos aqui em cima, acima do chão, com a nossa posição mental aberta para encararmos esse assunto com olhos de espíritos. Então está aí a explicação para que nós todos tenhamos a necessidade de viver aqui na Terra ou em outros orbes, ora na condição masculina, ora na condição feminina. Se os espíritos não têm sexo, o que faz com que o espírito desencarnado sinta-se homem ou mulher? Veja a si mesmo como homem ou como mulher. Desencarnado. Sim, porque nós já vimos que a determinação do sexo é biológica. Ela está presente no corpo físico. Se não está presente no espírito, o que faz com que o espírito diga, eu sou homem, ou eu me sinto mulher? Na medida em que o espírito reencarna muitas e muitas e muitas vezes num determinado sexo, o seu psiquismo, a sua mente, acaba por adotar e por adquirir a polaridade daquele sexo. O espírito, então, que reencarnou muitas e muitas vezes como mulher, muito mais vezes como mulher do que como homem, o espírito que reencarnou muitas vezes como mulher, acaba por desenvolver em maior quantidade as características, os gostos, as aptidões que são mais facilmente encontradas, que são mais comuns no universo feminino. O mesmo ocorre com o espírito que reencarnou muitas e muitas vezes, muito mais vezes na condição masculina do que na condição feminina.
o seu psiquismo, a sua mente, adota também, assume também uma polaridade masculina, porque ele desenvolveu em maior quantidade as características, os gostos, as aptidões que são mais comuns no universo masculino. Então, sim, homens e mulheres são diferentes. Gostemos ou não desse fato, são diferentes. Eu gosto muito desse fato. Acho muito interessante saber que os homens são diferentes e admiro essa diferença que há entre os sexos, né? Acho que Deus estava muito inspirado quando criou os homens dessa forma tão singular, tão particular e tão especial. Mas, enfim, gostemos ou não, homens e mulheres são diferentes, o que não significa em absoluto que um seja melhor do que o outro, superior ao outro. Somos diferentes em características, mas iguais em importância. Como já vimos antes, masculino e feminino formam o côncavo e o convexo, o encaixe perfeito. Então, somos sim homens e mulheres diferentes, mas complementares. E aí a gente começa a entender que o machismo, tanto o machismo como o feminismo, beiram a aberração, por subestimarem e até menosprezarem a importância do outro sexo na dinâmica da vida. Se o espírito vive sucessivamente experiências masculinas e femininas, adquirindo características de ambos os sexos, podemos então dizer que somos todos bissexuais? Não esqueçam, somos espíritos. Será que somos todos bissexuais? Somos. Todos. Todos. Por isso eu pedi para vocês manterem o posicionamento lá de espíritos. Porque há pessoas que, ao ouvirem isso, quase infartam. Como assim eu sou bissexual? Somos espíritos aprendendo a viver aqui na Terra como espíritos. Nós iniciamos há alguns minutos uma viagem, um mergulho rumo ao autoconhecimento. Então, nós somos sim todos bissexuais, mas nós estamos falando em termos mentais, em termos psíquicos. Psiquicamente falando, somos todos bissexuais. Por quê? Porque no mundo mental de cada um de nós, há características tanto masculinas como femininas. Nós já vimos que nós já reencarnamos muitas vezes como homens e muitas vezes como mulheres. E todas essas reencarnações foram deixando as suas marquinhas no nosso mundo mental. Então, todos nós carregamos características masculinas e femininas, como diz aquela música. Os mais jovens não vão conhecê-la, a do Pepeu Gomes, né? Sou masculino e feminino. Ele estava certíssimo, somos todos. Então, nenhum de nós é totalmente homem e nenhum de nós é totalmente mulher, em termos psíquicos, em termos mentais. E esta misturinha, o quanto do masculino e do feminino existe na mente de cada um de nós, essa misturinha é absolutamente única, singular, individual, a ponto de podermos dizer que nenhum de nós traz em seu psiquismo uma misturinha igual à do outro. Nenhum homem é exatamente igual ao outro, nenhuma mulher é exatamente igual a outra em termos mentais. Se existem na Terra 8 bilhões de espíritos encarnados, nós temos quase 8 bilhões de espíritos com diferentes características mentais, masculinas e femininas. Então, nenhum de nós é totalmente homem ou totalmente mulher. Na medida em que vamos ascendendo, vamos subindo na escala evolutiva, vão se equilibrando em nós as características masculinas e femininas.
até que nosso psiquismo não manifeste mais pendência para um ou para outro sexo. Porque atualmente, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos hoje, nós temos todos pendência para um ou para outro sexo. Dependendo de quantas vezes nós já reencarnamos, de como foi a nossa experiência, como homens ou como mulheres, nós temos sim uma polaridade definida, uma polaridade psicossexual definida. Mas estamos caminhando para a evolução e na medida em que formos caminhando, esta polaridade vai desaparecendo e nós vamos conquistando a neutralidade mental entre o masculino e o feminino. Teremos atingido, então, o equilíbrio entre os dois polos. Se os espíritos podem transitar naturalmente de um sexo para o outro, no processo da reencarnação, por que existe a homossexualidade e os conflitos em relação à identidade de gênero? Sim, porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona em relação a essa questão, os espíritos deixam claro que essa transição é feita naturalmente, que é algo comum e necessário. Se é algo tão comum, tão fácil para o espírito, por que ocorrem as situações, as condições de homossexualidade e de conflitos em relação à identidade de gênero? Explicando que a homossexualidade e a homoafetividade refere-se ao outro. É quando o objeto da minha atração física, sexual ou afetiva, é uma pessoa do mesmo sexo. Já em relação ao conflito, em relação à identidade de gênero, sou eu comigo mesmo. Não envolve uma outra pessoa. Eu não me adequo ao meu corpo biológico, ao meu sexo biológico, porque eu me sinto um homem. Estou aqui usando um corpo feminino, mas eu não me sinto mulher. Eu me sinto um homem usando um corpo de mulher e vice-versa. Por que será que acontece isso? Bem, quando ocorre a inversão sexual, isto é, a reencarnação em corpo de sexo diferente daquele que predomina na mente do espírito. Lembram que nós vimos ainda há pouco que quando nós reencarnamos muitas vezes no mesmo sexo, nós adquirimos o psiquismo, a polaridade psíquica daquele sexo? Daí surge a necessidade de reencarnarmos no corpo do outro sexo. Reencarnamos. A maioria dos espíritos consegue adequar o seu psiquismo ao sexo novo, ao corpo novo. Mas há alguns espíritos que não conseguem fazer essa adequação, essa adaptação a essa mudança biológica, anatômica e fisiológica. Esta inversão sexual é um fato corriqueiro, ocorre com frequência, mas, enfim, alguns espíritos não conseguem realizá-la. E os motivos pelos quais não conseguem realizá-la são extremamente variáveis. Por quê? Porque cada história é única, cada vida é única. Então, quaisquer que sejam os motivos desta dificuldade, desta incapacidade de se adequar ao seu novo corpo, seja uma prova, seja um resgate, uma expiação, um compromisso, enfim, quaisquer que sejam os motivos que desencadearam essa dificuldade, esses irmãos devem ser respeitados e acolhidos na sua singularidade, como todas as pessoas merecem ser, como todos nós queremos ser. Não nos cabe julgar e muito menos condenar, apenas respeitar e permitir que o outro seja quem ele é. Então, a homossexualidade não possui uma causa biológica ou várias causas biológicas? Não. O corpo responde
ao que vem do espírito. A explicação está no espírito. Não há causa biológica da homossexualidade, nem genética, nem hormonal, nem influência do meio. O espírito é que reencarna nesta condição. Esta é uma condição do espírito. E ele não tem a opção de, depois de reencarnado, aqui no decorrer da sua vida, mudar a sua orientação sexual. Não há como um heterossexual, de repente, estalar os dedos e decidir que será homossexual. Não há como. Quem já tentou já percebeu que não funciona. Podemos ser bissexuais. Posso sentir atração física e afetiva por pessoas de ambos os sexos. Mas se eu sou heterossexual, eu não consigo me transformar no homossexual porque eu quero. Há alguns anos eu vivi uma situação assim. Preciso contar para vocês porque ela ilustra bem esse fato. Eu tive um relacionamento que acabou, um casamento de muitos anos e sofri aquela coisa. E fiquei com tanta raiva dos homens que eu inventei que eu queria virar lésbica. Não vou mais me relacionar com homens. Ah, não, essa história de relacionamento com homem é muito complicada, homem não entende mulher, mulher não entende homem, um é de Marte, o outro é de Vênus. Eu acho que deve ser mais simples se eu me relacionar com uma mulher, porque ela é mais parecida comigo, né? Não houve jeito. Assim como essa ideia veio, ela foi embora, porque eu logo percebi que eu não tenho a menor possibilidade de me relacionar afetiva e sexualmente com uma outra mulher. Então, com os homossexuais, acontece o mesmo. Eles não têm a possibilidade de relacionar-se afetiva e sexualmente de forma verdadeira com uma pessoa do outro sexo. Pode até fingir. E muitos, infelizmente, fingem. Né? E eu também poderia fingir gostar de me relacionar com uma mulher, mas nós não estamos falando de fingimento. Nós somos espíritos, lembrem? Nós estamos lá em cima, observando de cima. Aqui nós estamos lidando com a nossa verdade, estamos buscando a nossa verdade. Então, o espírito não tem a opção de, depois de reencarnado, tornar-se heterossexual, assim como os heterossexuais não têm a opção de repente, tornarem-se homossexuais e homoafetivos. Homossexualidade também não tem cura. E por um motivo muito simples, porque não é doença. Não tem cura porque não é doença, não é uma opção, não é uma escolha, é um impositivo reencarnatório. É o impositivo da reencarnação daquele espírito. E o que antecedeu a este impositivo reencarnatório? O impositivo psíquico do espírito reencarnante. Como sempre, no espírito reside a causa, qualquer que seja ela. O corpo apenas manifesta o efeito. Em relação à identidade de gênero, a explicação é a mesma? Sim, é a mesma. O espírito, por algum motivo, que é inerente à história dele, à vida dele, ao passado dele, à bagagem dele, o motivo que não deve ser a nossa maior preocupação, porque aquela velha história, cada um que cuide da sua vida, né? Que aprenda a viver de forma amorosa, sem se preocupar tanto com a vida alheia. Mas o espírito encontra também essa dificuldade de adequar-se ao seu corpo, que tem um outro sexo biológico. A maioria dos espíritos reencarna sem apresentar problemas de identidade de gênero, sentem-se bem entrosados, bem harmonizados com o seu corpo físico, mas aqueles que reencarnam nessa condição, que se encontram nessa condição, mais uma vez, devem ser acolhidos, respeitados e auxiliados, tanto quanto possível, para que vivam em paz e felizes consigo mesmos, para que se amem incondicionalmente. Importante salientar que a nossa orientação sexual ou a nossa identidade de gênero não nos definem como pessoas, como seres humanos.
Estar na condição de hétero ou de homossexualidade não nos torna melhores nem piores. Estar na condição de hétero ou homoafetividade não nos torna melhores nem piores. Estar na condição de homem ou mulher não nos torna melhores ou piores. E nada disso deve ser para nós motivo de orgulho ou de vergonha. Vergonha deveria sentir quem ainda não aprendeu a respeitar o outro na sua singularidade, que ainda não aprendeu a acolher o outro, a amar o outro, e insiste em impor a sua crença, a sua verdade. Esse sim devia sentir vergonha. Vergonha devia sentir quem ainda não aprendeu a amar o outro como a si mesmo, quem ainda não aprendeu a se colocar no lugar do outro, quem ainda não tem empatia, quem ainda não tem compaixão. Há tantos motivos que poderiam nos levar a sentir vergonha, motivos lícitos, mas não o fato de sermos hetero-homoafetivos, hetero-homossexuais. E temos sim o direito de nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e felizes conosco mesmos, quando já conseguimos fazer isso, quando já acolhemos o outro e o aceitamos e damos a ele a liberdade de ser quem ele é. Assim como nós queremos ser respeitados e aceitos exatamente da forma como nós somos. Isto, aceitar o outro exatamente como ele é, sem impor o nosso padrão mental e emocional, sem impor a ele as nossas crenças, as nossas verdades, isto é amar. Jesus esteve aqui há cerca de 2000 anos tentando nos ensinar isso, e nós não aprendemos ainda. O nosso padrão mental e emocional em relação ao sexo, como nós acabamos de ver, é um único entre quase 8 bilhões. E mesmo assim nós queremos que o outro adote esse nosso padrão. Que ele pense como nós, que ele sinta como nós, que ele haja como nós. Um em quase 8 bilhões. E nós, orgulhosos, prepotentes, queremos impor esse padrão aos outros todos. Todas essas condições são transitórias, são temporárias. Estamos lá em cima, espíritos olhando lá de cima. Tudo isso é transitório. A hetero e a homossexualidade, a hetero e a homoafetividade, homens ou mulheres, estarmos aqui hoje como homens ou como mulheres, tudo isso é transitório, é temporário. Tudo isso já foi diferente no passado e certamente será diferente de novo no futuro. Só é permanente, só é perene o fato de sermos todos indistintamente, criaturas muito especiais, muito lindas e potencialmente perfeitas. Por quê? Divinos. Somos divinos. Somos obra de Deus. Somos criação divina. Somos filhos de Deus. É só isto que importa. É só isso que é permanente. Com isso nós chegamos aqui e é isso que nós vamos levar quando daqui formos embora. Nem tudo nós conseguimos compreender ainda. A nossa capacidade de compreensão é bastante limitada ainda. Vamos lembrar que nós estamos na Terra, um orbezinho pouco desenvolvido, pouco evoluído. E quando isso acontece, quando não conseguimos compreender algo, uma frase que a gente ouve com alguma frequência é: eu não aceito porque eu não entendo. Aceite que dói menos. Aceite que você não consegue compreender tudo ainda. Aceite que nós ainda somos pequenos e limitados em todos os sentidos, inclusive intelectualmente. Então aceite a sua condição que dói menos. Nem tudo nós temos condições de compreender. E quando isto acontece, quando não compreendermos o jeito de ser do outro, a escolha do outro, a opção do outro, só nos resta
humildemente aceitar. Só aceitar. Aceitar o outro e a nós mesmos, mantendo intacta a nossa fé, a nossa certeza de que Deus está guiando todos os seus filhos. Nenhum de nós está abandonado. Deus está olhando e guiando todos os seus filhos sempre para o melhor. E agora nós vamos encerrar o nosso estudo com duas questões bem interessantes de O Livro dos Espíritos. Questão 837 e 838. Questão 837. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o resultado dos entraves impostos à liberdade de consciência? Qual é o resultado dos entraves impostos à liberdade de consciência? Quando eu não permito ao outro fazer o que ele quer fazer, ser quem ele é. E os espíritos respondem: constranger os homens a agirem de modo contraditório ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Espíritos evoluídos não impõem as suas crenças, as suas verdades a quem quer que sejam. Eles respeitam a opção do outro, a condição e a possibilidade do outro. Pergunta 838. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? E os espíritos respondem: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. E agora a pergunta que eu vou lhes lançar para encerrarmos o nosso estudo é: as nossas crenças em relação à sexualidade humana são sementes do bem ou são sementes do mal? Conduzem ao bem ou conduzem ao mal? O que nós estamos plantando? Nós somos espíritos. Nós viemos à Terra para realizar o nosso plantio. O que nós estamos plantando? Nós vamos colher tudinho. Que tenhamos a humildade necessária para responder a esta pergunta com absoluta sinceridade. O que eu estou plantando em relação às minhas crenças nessa questão da sexualidade humana? E se for necessário, recorrer ao Evangelho de Jesus, aquele que muitas vezes está fechadinho na gaveta, na prateleira, que a gente não lembra de onde abrir. Se for necessário, dependendo de qual esteja sendo o nosso plantio, lembrar de recorrer ao Evangelho de Jesus para aprender que nunca é tarde para amar. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Perdão. Eu sempre esqueço de mencionar as fontes do estudo. Esse estudo foi baseado basicamente nesses 3 livros. Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental, de Walter Barcelos. Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, de Andrei Moreira. E O Livro dos Espíritos. Obrigada, boa tarde. Nós agradecemos a Laís pela explanação da noite.